Nesse vídeo eu quero te trazer aqui alguns dados relacionados à nossa bolsa de valores. Vem comigo. Salve, salve, investidor, como é que você está? E eu preciso lembrar o seguinte, apesar dessa correção recente na nossa bolsa de valores, o Ibovespa continua em alta. Olha só a variação dos últimos 12 meses, quase 40%. A nossa bolsa em dólares subiu mais de 50%. Então a performance é notável. Então não fique desesperado com correções. Já vi gente comentando: o trade Brasil acabou. Não tem nada disso. Não tivemos uma devolução de ganhos. E outra, se você investe com foco em dividendos, mesmo que as ações voltem para patamares anteriores de preço, se você recebeu esses dividendos, você ganhou. É sempre importante lembrar disso, porque muitas vezes a gente esquece que o retorno vem tanto da valorização quanto dos dividendos. Ter isso em mente nos ajuda a passar pela turbulência de curto prazo. E nesse cenário, quando a gente olha aqui para índice preço-lucro Brasil, 12,65. Eu venho falando sobre Brasil, que estava barato desde quando estava aqui em 5 vezes lucro. Quem me acompanha desde essa época sabe disso. A Argentina 15 vezes. Estados Unidos, aqui está 25, mas quando você isola S&P 500 é 30 vezes lucro. México é mais caro que o Brasil ainda, mesmo com toda essa alta. Hoje, o país mais barato do mundo é a China, negocia 10 vezes lucro. Então eu não me surpreenderia se eventualmente tivéssemos algum rally na China. Luan, você investe na China? Não invisto, porquanto eu ainda consigo localizar ações descontadas no Brasil com dividendos, ainda posso receber dividendos isentos, dependendo da estratégia que você adota. E outro detalhe é que investir na China significa correr risco cambial, ou seja, de investir numa moeda que vai se desvalorizar eventualmente. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas o risco sempre existe. Para além disso, não é um mercado que eu acompanho e para além disso, eu não tenho conhecimento jurídico suficiente para ficar tranquilo ao colocar o meu dinheiro em um país onde eu não tenho tranquilidade quanto à segurança jurídica, quanto ao meu direito de propriedade. No Brasil, eu sei mais ou menos o que eu posso esperar, razão pela qual essa simples diferença de múltiplo não justifica eu simplesmente alocar os recursos na China. Agora, trazendo os dados aqui da Bolsa Brasileira até então, até abril. Primeiro, esse gráfico aqui mostra o percentual de alocação em ações por fundos locais. Esse percentual estava em 8,7% em 2025 e aumentou para 8,8% em 2026, até março. Mas esse percentual já esteve maior, já foi de 10% em 2023 e em 2020 esteve em 15,2%. Claro, né? Aqui a taxa Selic estava em 2%, isso atrai mais capital para ações. Dados aqui de fundos locais, pegando aqui fundos de ações, você vai notar o seguinte, que de 2020 a 2026 o crescimento foi ok, irregular, mas teve algum crescimento. Fundo multimercado, aí a coisa é outra. Em queda, declínio, você pode ver aqui, ó, dinheiro está saindo de fundos multimercado. Agora, fundo de renda fixa acelerou a alta a partir de 2023, mas a trajetória desde 2008 é alta infinita em alocação de fundos de renda fixa. Isso mostra pra gente que de fato esse apelido país da renda fixa não é um mero apelido vazio, ele é corroborado por números. Volume negociado na B3, quase 40 bilhões de reais em abril, alta anual de quase 45%, a gente sabe o motivo, muito capital estrangeiro movimentando a nossa bolsa. E aí detalhe, esse dado aqui é muito importante e mostra como é o psicológico humano. Participação do investidor de varejo em termos percentuais chegou a 13,6% e caiu para 9,9% em abril de 2026. Claro, o fato de você ter mais dinheiro estrangeiro ingressando e esse dinheiro não necessariamente de pessoa física pode gerar essa desproporção. Mas ainda assim, veja só, saiu essa notícia aqui que pegou dados da Anbima mostrando que investidores brasileiros, eles abandonaram a B3 em 2025, que foi um ano em que a bolsa disparou. Olha o comportamento humano. Nesse sentido, o Dan Ariely diz que a gente é previsivelmente irracional. E nós somos seres movidos pelas emoções, por mais que a gente negue. Então, a gente vê a renda fixa pagando muito, com baixo risco, especialmente em títulos do governo, a gente quer pular fora de ações, onde a incerteza é muito maior. Só que veja, justamente nesse momento que o pessoal corre, é que os investidores estrangeiros compram e quem permaneceu, quem acreditou, se beneficiou. Luan, mas vamos concordar que isso aqui só é fluxo estrangeiro. E o capital estrangeiro a gente sabe que é especulativo. Ele logo sai e essa bolsa despenca. Pode ser, mas essa afirmação de que o capital
capital estrangeiro é especulativo é uma afirmação questionável. É bastante questionável. Porque existe um capital estrangeiro que é mais permanente, que fica no Brasil. Não é simplesmente um entra e sai. Uma parte sim, mas existe um capital que fica. Um capital mais estrutural. Veja, aqui está a estrutura societária da Petrobras. Olha só aqui, ó, investidores não brasileiros, estrangeiros. 47,56% do capital. Banco do Brasil, 23,1% capital estrangeiro. Isso são empresas grandes. Você tem empresas menores, como o Banco ABC, que inclusive é controlado pelo Banco ABC, que é um banco estrangeiro, que tem controle governamental na prática, governo da Líbia e também do Kuwait. Mas enfim, existe um capital estrangeiro que não é entra e sai. Então cuidado com essa afirmação. Em termos de volume negociado, sim, o estrangeiro agora está dominando. Ele já representou 50% do volume, por exemplo, aqui em 2021, e agora saltou para 61,2% do volume. Mas tem um detalhe, houve uma entrada aí de uns 60 bilhões nesse ano, já teve uma saída forte aí nesses dias de correção, mas 60 bilhões de reais para o gringo é uma entrada aí de 12 bilhões. Aí teve uma saída que seja 10 bilhões de dólares. Para o Brasil isso é muito dinheiro, movimenta a nossa bolsa. Mas para o estrangeiro, que tem capital em abundância, principalmente nos Estados Unidos, esse aí é dinheiro de pinga. Isso mostra que quando você foca em boas empresas, mesmo que o mercado esteja esquecido, em dado momento, ele vai ser notado. É o que aconteceu com o Brasil. Porque o lucro está subindo. Chega uma hora que não dá mais para deixar dinheiro na mesa. E aí você tem uma necessidade de recebimento de recursos, especialmente porque o Brasil, por mais que você questione, tem um nível de segurança jurídica mínimo que justifica a alocação em emergência. E aí aqui a gente precisa lembrar dados de IPO. Desde 2021 não temos IPO, teremos agora o da Compass, mas a gente sabe que é por necessidade de liquidez da Cosan. E veja por que a IPO é sempre, eu disse sempre, uma armadilha. Porque no momento do IPO, o mercado está com juro baixo de maneira geral. E se está com juro baixo, as empresas estão negociadas a múltiplos altos, com otimismo. E aí, essa estatística aqui é devastadora. 38 empresas que fizeram IPO desde 2021, naquela época. E a performance é horrorosa. No final das contas, só conseguiu ter uma performance boa as 3 primeiras empresas aqui. Não necessariamente todas essas empresas são ruins. Não, o problema foi o preço. Esse aqui é o sinal claro de que preço importa e importa muito. E o mais louco disso tudo é que a bolsa disparou com perda de investidores, pessoas físicas brasileiras. Disparou e ainda negocia na média histórica, não está cara. E aí a gente está falando aqui uma média das empresas do Ibovespa, você tem outras empresas baratas fora do Ibovespa. E nesse cenário todo você tem títulos do governo pagando em pré-fixado quase 14%. Então hoje no Brasil ainda está relativamente fácil ganhar dinheiro no mercado financeiro. Mas você acha que vai ser sempre assim? Sempre vai ser fácil? É por isso que a gente precisa se posicionar, ter um portfólio bem montado. Por exemplo, por mais que esse IPCA mais 7 esteja aí disponível já há alguns anos, isso pode acabar rapidamente em dado momento, com melhora dos indicadores econômicos brasileiros ou uma mudança drástica na política. Até pouco tempo atrás, até o final de 2024, o dólar era mais de R$6 como um novo patamar de suporte, agora está nos R$5. Então as coisas mudam rapidamente. É preciso ter coragem de aproveitar as oportunidades do curto prazo, porque senão elas vão embora. Por fim, para você que quer se aprofundar em investimento, quer se tornar um investidor independente, saber como se posicionar nos melhores momentos e como estabelecer margem de segurança a partir de bons ativos, e você fez a seleção com confiança, e confiança vem de estudo, eu te convido a entrar para a minha comunidade, porque aqui você tem acesso ao meu curso, Formação Mirai Invest. Além do meu curso, você tem acesso a relatórios de análise que trazem prós e contras, além de valor intrínseco. Ainda, você tem a minha tabela de valor intrínseco disponível aqui na comunidade. Tudo o que você precisa está aqui, além dos vídeos exclusivos para os membros do canal. Para conhecer, o link está na descrição e no primeiro comentário fixado. Agora, eu quero saber a sua opinião. Você acha que ainda dá para comprar alguma coisa nesse cenário? Se tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. E eu te vejo no próximo vídeo. Fui!